E essa semana estreia o filme Duna, que pra mim, assim, é um dos filmes mais esperados do ano. O elenco tá demais, tem a Zendaya, o Timothée Chalamet, o Jason Momoa, é um ator mais famoso que o outro, assim. Mas pra quem não sabe do que se trata o filme, o Nerdverso vai fazer aquela explicação da história dos livros, dos personagens e como a gente pode ver essa adaptação no filme. E sério, assim, ó, tô com a hype lá em cima porque eu sou muito fã do Duna, assim, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes eventos do ano, assim, junto com Eternos, com o filme do Homem-Aranha. Então, assim, se tu ficou interessado, quer saber mais, vem com a gente. Muito bem, eu sou Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Nerdverso. E Duna, ele se passa em um futuro distópico. E o filme vai fazer, assim, uma adaptação do livro escrito pelo Frank Herbert, lá de 1965. Bom, são diversos livros, o primeiro é uma bíblia, assim, é muito grande, a leitura é um pouco complexa, mas a história é sensacional, que mistura ali ecossistemas, meio ambiente, religião, política, o perigo de um messias, tem colonialismo e, claro, ali tem a jornada do herói. Então, antes de falar, assim, qualquer coisa, dá teu like verso, te inscreve no canal e ativa o sininho. Esse romance de ficção científica, ele se passa 20 mil anos no futuro, assim, ó, no meio de um império intergaláctico feudal, tipo, a Terra nem mais é habitada, as viagens na velocidade da luz já foram assim, desenvolvidas e os humanos ali eles colonizam planetas e estabelecem sociedades neles. Mas só para se situar assim, vamos voltar um pouquinho no passado, uns 10 mil anos tá bom, assim, pra gente entender mais ou menos o que tá acontecendo nesse universo. Então, com uma sociedade muito desenvolvida, os humanos criaram máquinas, computadores, assim, que começaram a ganhar consciência e também começaram, assim, a fundar as próprias civilizações. Só que isso começa a assustar, né? Imagina, as máquinas atingindo esse nível assim, de autonomia. Os humanos, eles tentam parar assim, esse desenvolvimento e daí começa uma guerra geral. E por incrível que pareça, os humanos vencem essa guerra. Mas toda vitória, né, vem com um custo. E qualquer tipo assim, de computador pensante é banido. Fica proibido criar máquinas assim, com qualquer tipo de inteligência artificial. E daí isso vira uma bola de neve, porque imagina assim, um mundo sem computador, sem inteligência artificial. A humanidade ela chega quase na sua ruína. Até que se descobre uma especiaria ali chamada melange, uma substância muito poderosa, assim, que é um bem que serve para prolongar a vida do usuário, que pode ser usada como alimento, entorpecente e combustível, o que permite que a guilda espacial ela consiga fazer assim viagens entre planetas de uma forma muito rápida. Então o melange ele se torna a substância mais valiosa do universo. E aqui deu uma crítica do autor ao petróleo, mas a gente fala mais sobre isso no vídeo de análise do filme. Ah, só uma consequência assim do melange é que ele deixa o olho azul, mas é tipo assim, ó, a bolinha branca também, né? Fica um tom sobre tom de azul. Mas mesmo assim, a falta de um computador é um grande problema para a sociedade. Então, para isso, nós temos os Mentat, que são pessoas que utilizam a melange, mas têm a mente treinada para funcionar como um computador mesmo, né? Que é para suprir essa falta que a gente falou antes. Então, nós teremos essas pessoas específicas que vão passar a exercer essa função. Os Mentat, na verdade, são usados como conselheiros dos líderes de cada casa da galáxia. Então, a partir daqui, a humanidade ela começa a ficar dividida entre vários planetas e no comando de tudo isso a gente tem o Imperador Padishah. A gente também tem a Guilda Espacial, que é quem fica, na verdade, responsável pelas viagens espaciais. E talvez tenham até mais poder que o próprio Imperador. Ah, e também fica dividida em um grupo de várias casas nobres. Agora, se tu pensou em Game of Thrones, pensou certo, porque o universo de Duna é basicamente o Game of Thrones no espaço, onde a gente vai ter, assim, essas várias casas batalhando entre si em busca de poder. A trama de Duna vai se concentrar ali no conflito de duas famílias, duas casas, os Atreides e os Harkonnen. E falando assim da casa Atreides, o protagonista dessa história com certeza é o Paul Atreides, que vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet, e a gente vai ver a trajetória do Paul, que tem que se mudar com a sua família do planeta Caladrã, e eles vão rumo ao planeta desértico de Arrakis, que por isso recebe o nome de Duna. Cara, e esse planeta sofre com a escassez de água. Os habitantes eles usam até trajes especiais porque o planeta é só areia, mas o mais importante desses trajes é que eles são usados para reutilizar qualquer líquido que sai do corpo, que vai desde o suor até a urina. Até quando uma pessoa morre, é feito ali um ritual para retirar todo o líquido do corpo para ser reutilizado. Daí tu pode me perguntar assim, por que diabos alguém vai trocar o planeta onde tem tudo? Por que a família Atreides ela vai se mudar para esse planeta que não tem água? O que tem nesse planeta de bom? Antes vamos falar um pouquinho mais assim, da casa Atreides, vamos falar do líder dela, que é o Duque Leto Atreides, que vai ser interpretado ali pelo Oscar Isaac. Ele é o pai do Paul, e o Duque, aliás, é um dos poucos líderes assim de bom coração desse império intergaláctico
prático, sabe? Como eu disse, assim, a história lembra muito o Game of Thrones, então a maioria dos líderes dessas casas pensam só em dinheiro e em poder. Então a história no livro começa com a casa Atreides recebendo um convite do imperador Padishah para que eles se mudassem para o planeta Arrakis, o planeta Duna que eu falei antes. E o Duque Leto, ele sabe que isso é meio que uma armadilha, mas tu não pode do nada, assim, recusar um convite do imperador. Ia pegar muito mal entre as outras casas, sabe? Tu pode estar se perguntando agora assim, ó, por que que isso é uma armadilha? É que assim, o Duque Leto, ele é um cara do bem. É difícil tu não gostar dele. O imperador Padishah, então, enxergava o Duque como um rival ao trono por causa da popularidade mesmo que Leto tem entre a nobreza. Então, isso tudo faz parte do plano do imperador para se livrar da casa Atreides. Mas lembra que eu falei antes lá daquela especiaria, o melange, a substância assim mais valiosa do universo? Então, assim, ó, é que Arrakis é o único planeta que existe essa especiaria. Por isso, apesar assim dele ser um planeta desértico, ele é o mais importante do universo, de todos. Só que a casa Atreides está indo para Arrakis assim para substituir no poder a casa Harkonnen, que assim, eles são inimigos mortais há muitas gerações. Então agora assim tu já entendeu, né? O imperador tem ali um acordo com o Barão Harkonnen para que ele dê um jeito ali de eliminar a família Atreides. Imagina isso, o Duque Leto, além de governar Arrakis, tem que se familiarizar com a situação, com o povo daquele planeta, ele ainda tem assim que se preocupar em proteger a própria família. E eu não quero falar mais sobre a trama agora para não estragar a experiência de vocês, de quem for ver o filme, mas pode confiar, a trama é muito maior do que eu falei até agora. Só que a casa Atreides também é composta ali pela mãe do Paul, a esposa do Duque Leto, a Lady Jessica. Ela faz parte de uma ordem misteriosa chamada Bene Gesserit, que é composta assim só por mulheres e é uma das grandes forças políticas da galáxia. E as Bene Gesserit, elas possuem assim várias habilidades e entre elas têm o poder da voz, que elas conseguem dar comando para as pessoas, assim, controlar a mente, sabe? A gente pode meio que comparar com um pouco da força lá de Star Wars. Mas outras coisas que as Bene Gesserit conseguem fazer é prever o futuro e até manipular a gravidez ali para ter um filho ou uma filha. E a maior previsão delas é que um dia vai existir um Messias, um homem, um salvador, assim, que vai poder ser treinado para ter esses mesmos poderes que as Bene Gesserit possuem e ainda ter acesso a uma memória genética. Segundo essas previsões, esse Messias vai ter que nascer da união de um Atreides com um Harkonnen, né? As casas rivais que a gente falou antes. E então a Lady Jessica, ela meio que ficou encarregada pelas irmãs de dar uma filha pro Duque Leto Atreides para casar ela com o filho dos Harkonnen. Só que a Lady Jessica estava apaixonadíssima pelo Duque Leto, meio que desafiou e manipulou a própria gravidez para que o Paul nascesse um filho ao invés de uma filha. Tudo isso porque o Duque Leto ele tinha um enorme desejo assim de ter um filho homem, um herdeiro. E então a Lady Jessica ela fez a grande vontade dele. E a pergunta que fica assim é: será que o Paul seria esse Messias? Essa figura assim que as Bene Gesserit almejam? O que eu posso falar para vocês que já apareceu no trailer é um teste que é chamado de Gonjabar, que é onde as Bene Gesserit elas testam a percepção e a resistência. E no livro, o Paul Atreides, ele é o primeiro homem, assim, em gerações a realizar esse teste para ver se ele é merecedor, assim, dos ensinamentos da própria mãe, né, a Lady Jessica. O teste parece bem simples. Se tu remover a mão, assim, de uma caixa específica, tu morre. Então, assim, ó, te prepara para ver o Paul sofrendo um pouquinho, assim, no começo do filme. Então, a história principal, a sinopse, eu diria, é a ida da família Atreides pro planeta Arrakis e a descoberta do Paul, assim, sobre qual vai ser o seu verdadeiro destino. Mas vamos falar, assim, de alguns personagens importantes que vão aparecer no filme, começando pelo Duncan Idaho, que vai ser interpretado pelo Jason Momoa, nosso Aquaman ali. Ele é o mestre de espadas da casa Atreides, vai ser responsável pelo treinamento do Paul em combate, é um dos guerreiros mais habilidosos da galáxia, então assim, ó, te prepara para ter muita cena de ação nesse filme. Tem também o Thufir Hawat, que é uma pessoa ali leal ao Duque Leto. Ele é um Mentat, que é aquele humano assim treinado para imitar um computador que eu falei antes, lembra? Ele é o conselheiro do Duque. E sabe quem também tá no filme? O Thanos. Assim, ó, eu falei, esse elenco tá demais. O ator Josh Brolin vai interpretar ali o Gurney Halleck. Ele também é um mestre de espadas que serve a casa Atreides, igual o personagem do Jason Momoa ali. Nos livros ele tá sempre carregando uma espécie de violão ali, mas o diferencial dele é que ele tem uns contatos com os maiores contrabandistas de especiarias. Vale fazer uma menção também pro Dr. Wellington Yueh, que é um médico ali que deve ter um papel de destaque no começo do filme, então anota esse nome e depois pode cobrar aqui o Nerdverso. Vamos falar um pouquinho dos vilões, assim, começando direto com o Barão Vladimir Harkonnen. Ele é o grande inimigo da casa Atreides, ele é um sádico, comanda Arrakis, assim,
assim, de uma forma violenta. O Barão, ele tem um sobrinho ali chamado de Rabban Harkonnen, ou a Besta para os mais íntimos ali, que vai ser interpretado pelo Dave Bautista, o Drax de Guardiões da Galáxia. E o Rabban, ele é outro cara sádico, um cara brutal também. E o ator David Dastmalchian também tá no filme, o Bolinha de Esquadrão Suicida. Ele vai ser o Peter DeVries. Ele é o mentate do Barão, que é aquele cara que é treinado assim para ser um computador humano. E ele é outro ser cruel, assim, não importa se tem que torturar prisioneiro para ter informação, ele faz isso. Ele é descontrolado, só que ele tem um vício em melange ali que atrapalha um pouco esse dom. E isso deixa o Barão assim louco da vida. Calma que já tá acabando os personagens, eu só quero falar de uma tribo que existe em Duna, em Arrakis, que são os Freemans, que são liderados pelo Stilgar, interpretado pelo Javier Bardem. E nessa tribo também tem a Shani, que é a nossa maravilhosa Zendaya, é uma jovem guerreira, que apareceu assim pro Paul Atreides pela primeira vez em um sonho, quando ele ainda estava lá em Caladan, o planeta natal dele. Então esse povo, os Freeman, eles desconfiam no começo assim muito do Duque Leto, porque ele muda o jeito de governar Arrakis. Não é aquela coisa brutal como era no governo dos Harkonnen. O pessoal não tá muito acostumado com bondade, sabe? Mas eu não quero dar spoiler, assim, acho que eu já falei demais até. Esse foi nosso resumão de como começa a história de Duna no livro. O filme deve seguir basicamente esse enredo, assim. Mas agora é com vocês. Comentem se curtiram o nosso vídeo, se já leram o livro, se estão empolgados assim com a estreia do filme. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados no Nerdverso, boa semana a todos e até o próximo vídeo.